Os que estão aqui no santuário e aos amados, que nos estão dando a honra a nós através das mídias sociais da igreja, no Instagram e no YouTube. Amém? Eu queria que os queridos abrissem a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos, o capítulo 4, a partir do versículo 35. Para quem ainda é novo na fé, Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Amém? Capítulo 4, a partir do versículo 35. Quem achou, diga amém. Amém. Os queridos em casa pela fé também digam amém. Amém? Diz assim a palavra: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barcos. Eu queria que os queridos prestassem atenção nessa observação aqui. Com ele, outros barcos. Em outras traduções, outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá, ou não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que estás tão temerosos? Como não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade muito importante que o Senhor nos concede e de grande responsabilidade de estar mais uma vez, Pai, compartilhando a Tua palavra para o Teu povo. Em nome de Jesus, todo roubador da preciosa semente bata em retirada, e que os nossos corações sejam preparados como terra adubada e fértil para receber a semente da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Poder sentar. Nós sabemos, queridos, e todos nós sabemos, do tempo e do momento que nós estamos vivendo. Não somente na nossa nação, mas praticamente no mundo inteiro. E conversando com algumas pessoas mais velhas, elas também relatam que nunca experimentaram uma situação como esta. Andando nas ruas, eu não sei se alguns irmãos aqui têm esse sentimento, parece que a gente está num filme de terror. A gente olha para o lado, olha para o outro, e só vê pessoas com máscara. E lá no interior não é diferente, As pessoas do interior são muito mais assim incisivas nessa questão, Todo mundo com máscara. Então é uma situação delicada que estamos vivendo. Nós que prezamos pelo evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, a gente já tem ciência que essas coisas haveriam de acontecer, porque o nosso mestre, ele já tinha nos avisado que essas coisas haveriam de acontecer, mas ainda não seria o fim, seria o princípio de dores. Mas, trazendo esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra e um texto bíblico muito conhecido da igreja e até das pessoas que não são crentes. Quem não conhece, Quem nunca ouviu falar
dessa experiência, né, da grande tempestade apaziguada pelo nosso Senhor. Mas, queridos, né, todos os dias, eu e minha família, minha sogra amanhã estava lá esses dias, a gente tem um momento ali de devocional, e todos os dias, né, eu, a missionária Cíntia, a gente compartilha um texto da Bíblia, e esse texto da Bíblia me chamou muito a atenção acerca dessa expressão. Não somente tinha o barco, que Jesus e os discípulos estavam ali, tinham outros barcos. E o que é que Deus ele quer compartilhar ao nosso coração? Queridos, existem outros barcos. E quem é que representa esses outros barcos? Existem muitas pessoas, queridos, que estão olhando para nós, estão olhando para a igreja. Existem muitas pessoas que estão esperando de mim e de você uma palavra diferente do que elas estão vivendo e experimentando. Andando pelas ruas de Serrinha, eu sou missionário da igreja, mas as pessoas me chamam de pastor. E em vários lugares as pessoas me abordam e dizem: pastor, me dê uma palavra, fale algo acerca desse momento. As pessoas estão ansiosas, estão esperando da igreja algo diferente. E, queridos, não esquecendo que aquele temporal, que aquela tempestade não somente afetou o barco aonde os discípulos e Jesus estavam, aquela tempestade também estava afetando os outros barcos. E se uma tragédia iminente que estava para acontecer, acontecesse no barco aonde os discípulos estavam, ia acontecer com os outros barcos também. Porque ali no barco não estava qualquer pessoa. Para você imaginar, ali no barco tinha um exímio conhecedor do mar. Quem era? Pedro. O meu sogro é pescador, o pai de Cíntia. E não existe uma pessoa que conheça mais o mar do que o pescador. Não existe, né? Interessante que quando Cíntia estava naquele processo, né, de pariania, o meu sogro estava passando por uma situação de tempestade, né? E ele ali com habilidade conseguiu nadar e parou lá, né, uma ilha distante, né? Então não existe pessoa mais hábil que conheça o mar como o pescador. Pedro estava ali. E para você imaginar, até Pedro entrou nesse contexto de desespero, a ponto de dizer: Jesus, né? Notem que a Bíblia é bem clara. O que é que Jesus estava fazendo ali? Dormindo. Ele pegou uma almofada, se deitou na proa do barco e começou a dormir. E os discípulos, queridos, se dirigiram para ele em um português mais claro: Jesus, estamos morrendo, inclusive o Senhor, você não se importa? Em outras palavras, você vai morrer dormindo. O que é isso, queridos? Falta de conhecimento do Cristo que serve. Como tem sido a minha reação, a nossa reação diante dessa situação que estamos vivendo? Será que estamos perdendo o equilíbrio emocional como as outras pessoas estão perdendo? Será que também estamos desesperados como as pessoas estão desesperadas? Será que o nosso alimento tem sido a mídia? O que tem sido o seu alimento? E, queridos, Jesus, com muita calma, ele se levantou e ele declarou: aquieta-te, vento, aquieta-te, tempestade.
E naquele exato momento, houve grande calmaria. E Jesus se dirigiu para os discípulos e disse: ó homens de pequena fé, incrédulos, ainda não tendes fé? O apóstolo Paulo escreveu à igreja: Cristo em vós é a esperança da glória. Nós temos que ter consciência plena que esse barco representa a nossa vida. E nós temos que ter convicção: Jesus está no barco. Aleluia! Jesus está no barco. Jesus está no barco. E qual foi a ordem de Jesus no início do texto? Passemos para o outro lado. O que esse lado representa para você e para mim? Se esse lado, se você está preocupado, você que não casou ainda, esse lado representa esse lado, você está pobre na expectativa. Meu Deus, eu tenho projetos, eu tenho planos ainda. Queridos, esse outro lado representa a eternidade. Tenho muita convicção no que eu vou falar aqui agora. E está bem claro, esse tempo de pandemia vai passar. Mas a expectativa de Deus, em cada situação difícil que a gente passa, qual foi o ensinamento, a experiência que eu adquiri nesse momento? A igreja, queridos, tem uma responsabilidade imensa nesse momento que estamos vivendo. Não se esqueça, existem outros barquinhos, existem outros barcos que esperam olhar para mim e para você e ver Jesus dentro desse barco. Você e eu temos a responsabilidade de transmitir esperança, de transmitir fé, de transmitir uma palavra de ânimo para essas pessoas. Acima de tudo, nós temos que transmitir para as pessoas: Jesus é suficiente. Sabe por quê, queridos? Nesse tempo em que estamos vivendo, e quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê e chega à conclusão: o homem é mau. O homem é mau. Infelizmente, a gente vê na periferia, em muitos lugares, Deus está falando com a humanidade, Deus está falando com o mundo, mas muitas pessoas ainda preferem endurecer o coração. Para muitos crentes, ou seja, muitos ímpios, isso vai passar. Eles não estão conseguindo ouvir a voz de Deus pela dureza. Mas eu quero dizer para a igreja nessa noite: quando esse tempo passar, queridos, se prepare. As igrejas irão abarrotar de pessoas. As igrejas e a igreja do Senhor vai viver um avivamento nunca vivido na história. Nunca vivido. Mas a participação desse avivamento, na participação desse avivamento, eu e você tem que estar. A nossa atitude durante esse tempo é fundamental. Que eu e você possamos ter uma atitude, ou se esforçar pelo menos ter uma atitude diferente das dos discípulos. Que possamos descansar o nosso coração. Muitas pessoas não estão percebendo. Você sabia? Nunca se viu um tempo tão difícil de suicídio nessa época. As pessoas estão se matando, queridos.
As pessoas estão destruindo as suas vidas. Para você imaginar, até o ministro da economia da Alemanha se matou no início da quarentena. Existem pessoas que são tão perfeccionistas, tão egocêntricas, que elas não conseguem ter aquele equilíbrio para suportar. O ministro da economia da Alemanha se matou, se jogou do seu prédio. E Deus me trouxe nessa noite com uma palavra. Existem pessoas que estão me assistindo aqui agora, que estão com desejo de suicídio. Nessa noite Deus está te libertando desse espírito. A esperança não é tirar a vida. Jesus Cristo está entrando na sua casa agora. Ai, Candalabá! Tirar a vida não é a solução. Você é importante para Jesus. Através da sua vida, Deus ainda tem algo para fazer. Pense na sua filha. Pense na sua filha. A sua filha ainda é pequena. Não faça isso em nome de Jesus Cristo. As pessoas estão destruindo as suas vidas. As pessoas não estão com equilíbrio emocional suficiente para suportar tamanha pressão. A mídia satânica está atormentando a mente das pessoas. Os instrumentos do inferno estão trazendo tragédia para a alma das pessoas. Mas a igreja, ela foi levantada para dizer: Jesus está no barco. Não importa a tempestade, Jesus está no barco. Não importa se o barco parece que vai virar, Jesus está no barco. Jesus está no barco. E no final, eles estão assustados. Eles fizeram uma pergunta, comprovando que eles não conheciam Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu sou daqueles que creio na palavra. Somos responsáveis. Estamos cumprindo as exigências. Estamos colocando a nossa máscara. Estamos praticando a higiene mais do que nunca. Mas, queridos, como igreja, estamos guardados pelo poder de Deus. Todos os dias eu tenho lido para as congregações de Serrinha o Salmo 91 e tomando posse daquela verdade espiritual. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Claro, respeite, se cuide, vigie, use máscara, pratique a higiene. Quando ao chegar na sua casa, descarte essa roupa, tome um banho, lave, faça a higienização. Mas acima de tudo, queridos, creia no poder de Deus. Jesus está no barco. Mas a atenção que eu quero que os irmãos levem para casa. Existem outros barquinhos. Existem outras vidas que dependem da minha reação e da sua reação nesse tempo. Seja luz, seja espelho, seja exemplo, transmita paz, transmita fé, transmita esse equilíbrio espiritual. Não somos super-homens. Eu costumo dizer, e tenho repetido isso várias vezes ali em Serrinha, nós não somos melhores do que ninguém. Amém? Todos ali estavam vivendo a tempestade, mas Jesus estava só em um barco. Nós não somos melhores do que ninguém.
mas nós temos o privilégio de ter acesso à palavra de Deus. Eu já estou terminando. Por que não lembrar dessa palavra que tem sido rema para esses dias? O povo de Israel não era melhor do que o egípcio, mas o povo de Israel tinha acesso à palavra de Deus. E queridos, é um pensamento meu. Eu quero trazer isso aqui para os irmãos como um pensamento meu. Eu acredito nisso, Hélio. Eu acredito nisso. Pelo fato de ser acesso à palavra de Deus, pastor Silas, eu acredito que o povo de Israel tinha amigos egípcios. Tinha ou não tinha vizinho? E eu acredito que eles compartilharam. Olha, o Deus que nós servimos, Ele falou através do nosso líder, que meia-noite Ele vai passar com o anjo da morte. E Ele nos orientou a matar um cordeiro, e com o sangue do cordeiro, ungir à frente das nossas casas. Faça isso. Isso é verdade. E eu acredito, queridos, que muitos egípcios obedeceram àquela orientação. Eu creio nisso, eu creio. Eu creio nisso. E quando o anjo da morte passou, aonde não tinha marca do sangue, a morte visitou. Seja esse agente de salvação, seja esse agente de livramento para o seu vizinho, para a sua vizinha. Não se esqueça, não é porque Jesus só está no seu barco que você vai se esquecer dos outros barquinhos.